Fala, gente boa! Bom, como não poderia, obviamente, eu não poderia iniciar a nossa última prosa do mês de fevereiro sem o nosso já tradicional momento musical. Então aguardem só um instante que o vídeo irá começar, tá? Já começou. O nome da música é Filho da Bahia, né? O rapaz que aparece aí na foto é o Walter Queiroz. Daqui a pouco eu vou explicar quem é ele. Venha pro meu colo, venha namorar a morena. Que ainda sou menino, mas já sei amar. Aprendi mais cedo só pra lhe ensinar, ai morena. Filho da Bahia, se você não vem, não lhe faço tempo, não vou lhe dar morena. Quem quiser aí, já dançando aí do outro lado, soltando a franga, pode soltar. A música é bem dançante, pelo que vocês já estão escutando, né? Viver não é fácil, não. Pergunte pro meu coração. Sem perder na valentia, sei amar o meu amor, ai morena. Sem beber no varanda, foi Sandoval quem me ensinou, ai morena. Sem perder na valentia, sei amar o meu amor, ai moreno. Sem beber no varanda, foi Sandoval quem me ensinou, ai moreno. Saia dessa roda, venha descansar. Venha pro meu colo, venha namorar a morena. Que eu ainda sou menino, mas já sei amar. Aprendi mais cedo só pra lhe ensinar a morena. Para quem não sabe, esse foi o primeiro sucesso da Fafá de Belém. A versão original da música foi gravada em 75, 1975. Faz parte da trilha sonora da novela Gabriela, né? Memorável novela Gabriela, protagonizada por Sônia Braga, paranaense Sônia Braga, né? Viver não é fácil, não. Pergunte pro meu coração. Essa versão do Walter Queiroz é de 77. Ter a valentia, sei amar o meu amor, ai morena. Sem beber no varanda, foi Sandoval quem me ensinou a morena. Sem beber na valentia, sei amar o meu amor, ai moreno. Sem beber no varanda, foi Sandoval quem me ensinou, ai moreno. Ai moreno. Ai moreno. Ai moreno, ai meus amor, ai moreno. Ai moreno. Ai moreno. Ai moreno. Música bem dançante, mas infelizmente chegou ao fim, né? Bom, mas afinal de contas, aonde que este anônimo youtuber quer chegar? Bom, para quem teve paciência, né, para acompanhar o Carnaval do Rio de Janeiro, né, pela Globo, sabe que uma das escolas de samba, a União da Ilha, caso eu não esteja enganado, ela homenageou o Estado da Bahia. Então, o samba enredo da Escola União da Ilha foi justamente o Estado da Bahia, história, tradições, folclore, enfim, tudo, né? Bom, como eu sou uma negação para sambar, né? Como sambando, né? Isso seria um grande atentado à humanidade, né? E como eu não quero pagar esse mico, como eu também não quero horrorizar vocês, né? Então, desse samba enredo da União da Ilha, né? Surgiu a ideia de se gravar desse tema, né? Desse tema com o qual eu estou fechando o mês de fevereiro, né? Bom, obviamente eu não iria, como eu disse ainda há pouco, eu não iria homenagear a Bahia sambando, né? Até porque, como eu disse ainda há pouco, isso seria um atentado à humanidade. Obviamente,
Aonde que eu quero chegar? Bom, eu estou, o tema, né, é a Bahia, justamente por causa desse rapaz aqui, ó, que daqui a pouco eu já direi quem é, tá? Bom, mas afinal de contas, quem foi o Walter Queiroz, né? Bom, o Walter Queiroz, ele é natural de Salvador, ele nasceu em 18 de outubro de 1944. O Walter Pinheiro Queiroz Filho, esse é o nome completo dele. Bom, ele, como praticamente, como geralmente acontece, né, com quem é músico, ele já veio de uma família de artistas. Então, vários primos dele, vários tios e vários primos dele já eram músicos, né? E isso, de certa maneira, o estimulou a também ser músico. Ele, como geralmente ocorre, como praticamente sempre acontece, o Walter Queiroz ele começou muito novo. Então, em 1961, quando ele tinha de 16 para 17 anos, ele compôs uma marcha de carnaval chamada Compreensão. E ele terminou um concurso carnavalesco em segundo lugar. E ele não parou mais, né? Ele se notabilizou mais como um compositor do que propriamente como um cantor e como um músico, né? Bom, ele, como no Brasil, quase sempre, quem vive, é praticamente impossível no Brasil se viver de música, se viver de arte, de maneira geral, o Walter Queiroz ele acabou escolhendo uma profissão. Então ele acabou se formando em direito. Ele foi líder estudantil, foi orador da turma, ele foi uma figura até na política até bem ativa. E ele se formou no exterior, estudou em Harvard, né, naquela prestigiada universidade lá nos Estados Unidos. Só que, embora ele tenha esse histórico bem ativo como na política, e ele tenha se formado em direito, ele só exerceu a profissão durante 3 anos. E, como eu disse ainda há pouco, ele acabou ganhando notoriedade, mas como um compositor e também como um produtor musical. Então, as trilhas sonoras das novelas Saramandaia, que foi ao ar em 76, da novela Gabriela, que eu citei ainda há pouco, que foi ao ar em 75, e da novela Cambalacho, que foi ao ar em 86. Então, as trilhas sonoras dessas novelas que eu acabei de mencionar, elas estiveram a cargo, né? O responsável por elas foi justamente o Walter Queiroz. E ele ganhou muita notoriedade, até mais até do que como compositor, como publicitário. Então, muitos jingles publicitários foram compostos pelo Walter Queiroz. E como cantor propriamente dito, ele só gravou 2 discos, que foi justamente esse, O Filho do Povo, do qual faz parte essa música, O Filho da Bahia, e o Seguindo o Mantra, que foi lançado em 1982. E além desses 2 discos que eu estou mencionando, ele gravou dois discos de apenas 2 músicas. Esses compactos, ou seja, discos que tinham apenas 2 músicas, ambos foram lançados no ano de 1972. Então a biografia dele é limitadíssima, é restritíssima, né? E, enfim, esse foi, resumidamente falando, esse é o Walter Queiroz. O curioso é que essa música, O Filho da Bahia, como eu disse ainda há pouco, ela foi originalmente gravada em 75 pela Fafá de Belém, foi o primeiro sucesso dela, foi a música que o tornou uma cantora de renome nacional, mas quem a compôs foi justamente o Walter Queiroz. Então, o Walter Queiroz, em 77, ele gravou essa versão que vocês acabaram de ouvir, ele gravou um cover de uma música que ele próprio tinha composto, né? Mas voltando, né? Bom, eu tinha mostrado a foto daquele rapaz ali, ó. Então eu voltaria. Aliás, uma última informação. Essa música que vocês acabaram de ouvir, essa versão de 1977, dessa música do Walter Queiroz, ela fez parte da trilha de uma novela chamada João Brasileiro, o Bom Baiano, que foi uma novela que foi ao ar pela hoje extinta TV Tupi, de 2 de janeiro até 9 de setembro de 1978. Tá? Essa música, inclusive, era a música de abertura, era o tema de abertura da novela. Mas voltando, falando o que interessa, que é a história de Joinville, afinal de contas, por que eu estou falando tanto da Bahia?
Por causa desse rapaz aqui, ó, cuja foto eu irei mostrar de novo. Esse rapaz aqui, ó. Bom, esse rapaz aqui que vocês estão vendo, tá? E no qual os meus dedos estão quase tocando, é o famoso Abdon Batista, uma figura carimbadíssima aqui no canal, sobre o qual eu falei incontáveis e infinitas vezes, tá? Então ele aqui, ó, bem posudo. Bom, o rapaz aqui, ó, o Abdon Batista, tá? Oficialmente, ele nasceu em 30 de julho de 1851. Segundo uma das fontes que eu usei para gravar o vídeo, tá? Ele teria nascido em 1852. Então há essa controvérsia. Ou 1851 ou 1852. Mas, enfim, voltando, ele teria nascido em 30 de julho de 1851 ou 52, sabe-se lá quando, em Salvador. Então ele é um soteropolitano. Uma rápida curiosidade, que esse nome soteropolitano vem de Soterópolis. Soterópolis é uma palavra grega, significa cidade do Salvador. Então, Soterópolis nada mais é do que o nome Salvador em grego, tá? Então, por isso que quem nasce na cidade de Salvador é soteropolitano, tá? Mas voltando, então ele nasceu na cidade de Salvador e o pai dele seria um advogado chamado Hermenegildo e a mãe do nosso amigo Abdon seria a Carolina Maria, Carolina Maria Batista, né? Na verdade não é Batista, é Baptista, né? Com P mudo. Por que eu digo oficialmente? Bom, aí entra uma parte bem curiosa, bem interessante da história e que não aparece em nenhum livro da história de Joinville. Só que isso é um tema, é uma prosa para o próximo vídeo. Aguardem porque tem muita coisa interessante, muita coisa mesmo, tá? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!